Boa tarde. Vamos lá encerrar a nossa matéria de matemática do capítulo 7. Então, vou dividir a minha tela aqui com vocês para a gente ver algumas explicações. Então, hoje nós vamos fazer lá o capítulo 7, da página 123 até a 139. Então, aqui, a gente vai relacionar adição e multiplicação no quadro das multiplicações. Aqui as crianças da Eleva estão conversando sobre somas da coluna daquela lição de casa que a gente resolveu. Então, por exemplo, ela fala aqui, se a gente somar a coluna 2 com o número da coluna 3, dará o resultado da coluna 5. E o Luquinha fala que se somarmos o número da coluna 1 com o da coluna 9, dará o resultado da coluna 10. E se você quiser fazer a prova, vai dar certinho. Aqui ele pede para você comprovar o que a Nina e o Luquinha estão dizendo, escrevendo as operações no caderno. Não precisa escrever a operação no caderno, você pode escrever aqui mesmo. Então, é só fazer lá 2 mais 3, 5. Um tracinho, 1 mais 9, 10, ok? E aí é só resolver aqui a número 2. Pede lá, se somarmos os números da coluna 6 com os números da coluna 4, teremos os produtos de qual coluna? 6 mais 4, produto é o resultado. A pro é 10. Então, coloca aqui dentro do quadrinho. Lá na 3, ele pergunta para você, nós podemos obter, ou seja, ter o resultado da coluna 7 somando os produtos de quais colunas? Ou seja, se a gente somar os resultados de quais colunas que vai dar o resultado 7? Pro, pode ser a da coluna 3 com a da coluna 4. Então, você põe o 3 aqui e o 4 aqui. Pro, eu lembro de outra possibilidade. Posso pôr a outra? Pode. Preciso colocar todas? Não. Só uma já é suficiente, ok? E aí, lá na próxima página, a gente vai falar do multiplicando por 10. Então, a Carolina e o Tiago são os pais do Theo. Eles foram ao supermercado e foram comprar barrinhas de cereais. Quando a gente compra barrinha de cereal, vem um pacotinho com 10 fechada, que é muito mais vantagem, às vezes, você comprar. Aí o pai do Theo pergunta assim, tá, beleza. Se a gente comprar uma caixa, quanto a gente vai ter? 10. E se a gente comprar duas? 20. Se a gente comprar 3? 30. Se a gente comprar 4? 40. Vai sempre somando 10. Então, para a gente não ficar somando, existe a multiplicação para nos ajudar. Então, se eu falar para você, eu comprei 8 caixas de barrinha. Quantas barrinhas eu tenho ao total? A gente faz 10, que é a quantidade de barrinhas, vezes 8. Pro é 80. Ok. E aí, então, você vai resolver o desafio aqui assim, abaixo para mim. Como? Tem lá o número de caixas de barrinhas e quantas barrinhas vem dentro. Então, uma caixa tem 10. 2 caixas terão quantas? Vai preenchendo até o final. E aí, aqui tem um desafio pra gente, né? Que fala assim, se eu quiser 40 barrinhas de cereais, quantas caixas eu devo comprar? Se você já preencheu aqui, você vai saber. Só põe a resposta aqui mesmo no livro para mim, tá ok? Lá na próxima página, a gente tem um quadro de sequência numérica que vai do 0 ao 109. O que a gente vai fazer com esse quadro? Você vai pegar os lápis de cor vermelho, azul, amarelo e verde. E vai seguir a regra do primeiro exercício aqui, que pede para você sair do 0, contando de 3 em 3 até o 30. Quando a gente conta de 3 em 3, a gente vai achar os resultados da tabuada do 3. Quando a gente contar de 5 em 5, a gente vai chegar na tabuada do 5. Quando a gente conta de 4 em 4, a gente está falando da tabuada do 4. E de 10 em 10, a tabuada do 10. Só que olha só, ele pede para você fazer uma bolinha colorida aqui dentro do quadro. Não pode pintar ele todo, tem que ser uma bolinha. Por quê? Porque alguns resultados de uma tabuada vai bater com a da outra. Se você pintar tudo, vai confundir as cores. Então, vamos lá, saindo do 0, vou fazer uma bolinha no 0. Pulou 3, 0 mais 3, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 3, 15. 15 mais 3, 18. 18 mais 3, 21. 21 mais 3, 24. 24 mais 3, 27. 27 mais 3, 30. Resolvemos, todos com bolinha vermelha. Você vai fazer a mesma coisa para o azul, só que ele vai pular de 5 em 5. Então, uma bolinha de azul aqui no 0, porque é de onde ele começa, ó, saia do 0. Pulando de 5 em 5, vamos para o 5. 5 mais 5, 10, até chegar no 50 e vai fazendo isso para as outras cores, ok?
Aí lá no número 2, ele quer que você responda. Se a gente contar de 4 em 4, que você já contou aqui no número C, caiu no número 37? Ah, não, Pro, então marca não. Explica por quê. 37 não faz parte da tabuada do 4, né? Lá na página 127, os exercícios são muito semelhantes ao da sequência numérica. O que muda? Que aqui ele não te dá o quadrinho, mas você tem que identificar, e nem fala de quanto em quanto ele está pulando, é você que tem que identificar para poder completar o quadrinho. Como que eu identifico? Eu olho primeiro e vejo quantas casinhas ele pulou pro do segundo para dar a diferença. Ah, Pro, então é 9. 9 mais 9, 18. 18 mais 9, 27. O que a gente vai fazer então? 27 mais 9, o próximo resultado. O resultado mais 9 até completar aqui. Cada letra é uma sequência. E uma dica, o segundo quadrinho aqui, ó, de cada um já dá para saber de quanto em quanto tá pulando. Então, da letra A ele tá pulando de 9 em 9, da letra B de 6 em 6, da letra C de 8 em 8, da letra 7 de 7 em 7, ok? Então, aqui são os resultados da tabuada do 7, os resultados da tabuada do 8, o resultado da tabuada do 6 e a do 9. Então, só presta atenção na hora de somar, porque se você somar um númerozinho diferente, todas as outras contas darão errado. No exercício número 2, ele quer saber assim, ó, em cada uma da sequência acima, aqui no último quadrinho, que é o último da sequência, então, por exemplo, o último daqui da letra A é 81. Quanto você precisa somar para chegar no número 90? Ah, para 81 mais 9, então põe o 9 aqui. Então, aqui é o valor de cada sequência que você pulou, certo? Aqui ele pede para você conversar com seus colegas e prestar atenção em completar a sequência numérica. Então, o primeiro exercício são os números do dominó que você vai completar. Então, começa lá. 1, 2, quem vem aqui? 4, quem tá faltando? Quem tá faltando, ok? No exercício da letra B, tem que observar também, ó. Então, tinha 3 canetas, 4 canetas, 5 canetas. Quantas eu vou ter no próximo, no próximo e no próximo? Não precisa desenhar as canetas, tá? Só pôr o número. Exercício da letra C também é observar a sequência. Então, olha só. Ele começou a montar a pirâmide com um bloquinho. Depois acrescentou 2, depois acrescentou 3, depois acrescentou 4. É a base da pirâmide. Quantos terão aqui na última? Aí, na parte de cima, começou com 1, depois com 2, depois com 3. Quantos vão ter aqui? Ah, Pro, é 5, 4, 3, 2, 1. Isso mesmo. Lá na letra A, ele pede para você descrever como que você montou esses cubinhos aqui. Então, você vai escrever lá, eu achei contando, eu achei contabilizando, certo? E na letra B, ele quer saber quantos cubos você usou ao total para preencher, para formar a figura. Então, você assinala aqui, tá? E lá na letra C, você explica como que você chegou nessa resposta. Lá na próxima página, a gente vai falar das operações na reta numerada. Ai, Pro, lá no segundo bimestre a gente falou de reta numerada. Falamos mesmo, e a gente vai retomar agora. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes da reta, resolver o probleminha que tem aqui. Então, ele fala assim, ó, Nina tem uma estante de livros em sua casa. A estante tem 6 prateleiras. Então, tem até o desenho aqui do lado pra gente olhar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em cada uma dessas prateleiras tem 7 livros. E aí ele quer que você descubra quantos livros ela tem, tanto com a continha de multiplicação, quanto da adição. Ah, Pro, mas se eu contar os números aqui dos livros, eu vou saber o resultado. Vai, mas eu quero a continha. Então, como que a gente arma a multiplicação? 6 prateleiras vezes 7 livros. Então, 6 vezes o 7. Aí a gente acha 42 livros. Pro, e como que eu faço da adição? Então, você tem que lembrar que na multiplicação, o primeiro númerozinho que vem, ele está contando quantas vezes o número de trás ele está sendo repetido. Então, se eu estou fazendo 6 vezes o 7, e eu tenho que fazer uma continha de mais, é porque eu estou falando que é 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7, 6 vezes. Então, aqui na adição, você vai pôr o número 7 um embaixo do outro até ter 6. Passou risquinho de igual, sinalzinho de mais. Essa conta tem que dar o mesmo resultado, tá? Se o resultado der errado, tem que conferir. Porque tanto na adição quanto na multiplicação é o mesmo resultado. Então, ele pede para você representar essa operação aqui na reta numerada completando. Então, a gente vai olhar aqui, ó, começou no 0,
pulou para o 7. Ah, então é qual tabuada? A do 7, ó, porque com mais 7, 14. Com mais 7, 21. Com mais 7, pro dá 28. Então, nesse risquinho maior aqui embaixo, você coloca 28. 28 mais 7, 29, 30, T1, T2, T3, T4, T5. Põe o 35 aqui, ó, no risquinho maior embaixo. 35 mais 7, 42 aqui no final. É o resultado que a gente achou. Só que aí você precisa representar na reta numerada, além de completar. Como? Fazendo o pulo do sapo. Lembra que era fazendo as setinhas? Então, a gente, do 0 para o 7, do 7 para o 14, do 14 para o 21, do 21 para o 28, do 28 para o 35, do 35 para o 42, tá? Nos exercícios de baixo, a gente faz a mesma coisa. A gente resolve a conta primeiro, ó. 6 vezes 5, 30. Aí, o que a gente tem que fazer? Completar a reta numerada, ó. Como que a gente sabe, qual os números da reta numerada? Quem manda é o segundo número. Então, dá para ver, ó. Começou no 0, pulou para o 5. Quem vai vir aqui no número maior depois? 10, depois 15, depois 20, depois 25, depois 30. E aí faz o pulo do sapo. Vai fazer isso na letra B também. Na letra C não tem nada na reta numerada. Como que eu sei quanto em quanto eu vou pular? Lembra que eu falei que é o número de trás que manda? Então, a gente vai pular de 2 em 2. Primeiro, resolve a conta. 10 vezes o 2, 20. Começa aqui no 0 e a sua reta tem que terminar no 20, porque é o resultado. Sempre os números embaixo do maior, completa com o pulo do sapo, ok? Aí a gente vai falar agora de igualdade ou diferença. A gente usa aquele sinal de igual para poder, né, saber o resultado da conta, quando a gente quer falar que uma coisa é igual a outra. E aqui agora a gente vai começar a falar do sinal de diferente das coisas, que é o sinal de igual, só que cortadinho ao meio. E aí fala que lá na escola da Eleva teve um projeto de cidadania, que é ser cidadão, você participar do mundo, ter direitos, deveres, né, ter igualdades. E aí tirou as fotos das crianças aqui e foi descobrir o total de cada ano de criança que participou. Então, lá no primeiro exercício, ele pede para você descobrir quantos alunos participaram. Ele já te dá o quadrinho. Primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto e a continha deitada. Você vai armar a continha dentro do quadrinho mesmo e achar o resultado de cada uma delas. Por que isso é importante e ter certeza que o resultado está correto? Porque com ela que você vai resolver o sistematizando. Que ele vai pedir assim, ó, falando que algumas sentenças matemáticas, elas possuem relação de igualdade. Que isso? É como se fosse um parente próximo. A gente não tem primo? O seu primo, ele nem é não é filho do seu pai nem da sua mãe, mas vocês têm laços de família. Essa aqui é como se fosse isso. São continhas diferentes, porém os resultados são exatamente iguais. Lembra que a gente falou na multiplicação que a ordem dos fatores não alterava o produto? É quase isso aqui. Não importa qual é a conta, dependendo dela, o resultado será igual a outra. Quando os resultados das contas, mesmo diferentes, são iguais, elas têm uma relação de igualdade. Então, por exemplo, lá na continha dos alunos do primeiro ano, 45 mais 18 deu 63. Do segundo ano, 25 mais 38 também deu 63. São duas contas diferentes, ó. Porém, os resultados, eles são iguais. Quando isso acontece, a gente fala de a relação de igualdade. Então, olha o que ele conclui aqui, ó. Logo, 45 mais 18 é igual a 25 mais 38. Ou seja, fazer 45 mais 18 é a mesma coisa de fazer 25 mais 38, porque vai dar o mesmo resultado. Então, aqui no exercício número 2, ele quer que você faça algo parecido com isso aqui. Não vale ser essa, você vai escolher outra operação aqui no quadro que tem o mesmo resultado e vai escrever aqui para mim usando o sinal de igualdade. Então, vou dar um exemplo. Não sei se está certo, você confere aí. Para o terceiro e o quinto ano deu certo. Contas diferentes, resultados iguais. Então, você vai por lá, 19 mais 32 igual a 24 mais 27. Acabou, tá? Mas o que você precisa ver no meu exemplo? Se os resultados são iguais mesmo. Na número 2, ele já pede ao contrário. Vamos imaginar que o exemplo que eu dei estava errado. Os resultados não são iguais, eles são diferentes. Então, você vai escrever a conta aqui, 19 mais 32, você vai pôr esse sinal de diferente
24 mais 27. Por quê? Estou falando que 19 mais 32, o resultado é totalmente diferente de 24 mais 27, tá? Não tem relação de igualdade. A número 4 a gente não vai fazer, que seria criar um desafio para os colegas. Aí as atividades finais vai de lição para casa. O que você vai fazer aqui para mim no primeiro exercício? Você vai circular no quadrinho só os resultados da multiplicação por 4. Então, achou os resultados da multiplicação por 4 aqui no quadrinho? Circula. Depois por 8, depois por 3, depois por 6. Número 2 não precisa fazer, tá? Seria para fazer essas multiplicações do caderno, mas não precisa. Na número 3, ele te dá o resultado, e aqui no quadrinho embaixo ele quer que você escreva a multiplicação. Então, ele deu um exemplo lá, resultado 6. Que número vezes que número dá 6? Ah, por 2 vezes 3. Ok. Próximo aqui, vai dar 8. 2 vezes quanto dá 8? E aí vai completando, tanto para o primeiro como para o segundo exercício. Lá no exercício número 4, ele pede para você resolver as operações abaixo como a Duda e o Theo fizeram. Pode fazer só como a Duda, tá? Não vai ter problema, eu considero. Então, a Duda coloca lá no quadrinho dela 47 menos 8 e um ponto de interrogação. Aí, para ela não ter que fazer conta, não armar conta, o que ela pensou? 47 menos 8, eu consigo tirar 7, deixar o 40, o resultado eu só tiro 1, que era o que faltava. Então, é isso que você vai pensar aqui para mim, mas nem todos no final você vai tirar 1. O que você precisa observar? Ó? Exercício da letra A. 35 menos 8. Eu tenho 35. Para transformar ele num número inteiro, que é 30, quanto eu preciso tirar? Ah, eu preciso tirar 5. Fazer 30 menos o 5. Aliás, 35 menos o 5 vai ficar 30. Ótimo, então guarda esse resultado. A gente não tirou 5? Tiramos do 8, né? Ficou faltando quanto para subtrair agora? 3. Então, vai fazer 30 menos 3. Ah, deu 27. Isso. Você vai fazer dessa forma para todos. Só que presta atenção, porque nem sempre vai sobrar 3, nem sempre vai sobrar 2. Dependendo da conta, o valor muda. Na número 5, ele pede para você preencher os quadrinhos fazendo multiplicação. Então, você precisa estar atento aqui também, porque olha lá, é 3 vezes o 2. Ah, 3 vezes 2 é 6. Pronto, então põe o resultado aqui e você vai multiplicar esse resultado por 2 de novo para achar. Não é mais 2, é multiplicação. Então, vamos lá, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12, ok? No outro quadrinho, você precisa de mais atenção ainda, porque ele muda os números, ó. 7 vezes o 4, 28. 28 vezes o 2, 56, tá? Então, você tem que lembrar que isso aqui é multiplicação, não é mais. O resultado multiplica o próximo número. Aqui não resolva as operações abaixo como a Nina e a Beca, você tem que olhar os exemplos dela para você conseguir resolver com os seus números. Então, da Nina aqui, ó, é 13 mais 17 deu 30. Olha a setinha dela mostrando para você o que ela fez. Ela só trocou a ordem. 17 mais 13 deu 30 também. Então, aqui você vai fazer a mesma coisa. 28 mais 12, achou o resultado. Depois você inverte. 12 mais 28 tem que dar o mesmo resultado. O jeitinho da Beca é quando tem 3 números, ó, 34 mais 16 mais 10. O que você faz primeiro? Ó? 34 mais 16. Ah, pro é 50. Põe 50. 50 mais 10 igual a 60, ok? Vai resolver a letra C. Na número 7, ele pede para você indicar se a continha de igualdade é verdadeira ou falsa. Como que a gente descobre isso? Tá vendo que tem o sinal de igual aqui no meio? Então, tudo que vem antes do sinal de igual é uma conta. Então, você vai ter que somar 28 mais 13 mais 15. Descobre o resultado. Depois você soma 12 mais 24 mais 20. Descobre o resultado. Se essa sominha aqui der com o mesmo resultado dessa sominha aqui, ok, a conta é verdadeira. Por quê? Contas diferentes, resultados iguais. Relação de igualdade. Se você somar a continha aqui, deu um número, somou outra, deu outro resultado, é falso. Contas diferentes, resultados diferentes, não tem relação de igualdade. Então, tem que fazer a conta para descobrir, não é só chutar. Lá no número 8, ele pede para você completar a reta numerada e responder as perguntas. Então, ela vai do 0, 10, e você continua, 11, 12, 13, 14... E aí você conta lá quantas vezes você precisou repetir o número 2 até chegar no 20 e assinala a resposta correta para mim.
Depois ele pede para você marcar os seguintes produtos na reta numerada. Então, ó, não é para você colocar o cálculo aqui exatamente. Primeira coisa que você tem que saber é achar o produto primeiro, para saber onde você vai marcar a continha. O que é o produto? Resultado da multiplicação. Então, 4 vezes 2. A pro é 8. Então, aqui em cima, ó, você coloca lá 4 vezes 2. Próximo, quanto que é o produto de 6 vezes o 2? É 12. Então, a gente coloca aqui em cima a continha do 6 vezes o 12, tá? E no final ele pede para você acrescentar ao final da reta qual seria o número que tem que encaixar lá. E pede para você marcar os produtos numa reta numerada. Então, aqui você cria a sua reta numerada e coloca os produtos, só o resultado, certo? No último, penúltimo, aliás, ele pede para você observar primeiro o quadrinho, cada quadrinho é uma conta, uma coisa, e aí você tem que identificar os números intrusos. Então, por exemplo, 10, 20, 40, 60, 30, 50, 70, de repente surge um 18, 62. Faz parte? Não, não faz, ó, porque tá todo mundo terminando em número inteiro, é a tabuada do 10, 18, 62 não aparece, circula eles. Então, você vai fazer isso no próximo quadrinho e no outro, observando quem pode ser o intruso. Primeiro número mostra para você qual é a tabuada que vai mandar, tá? Então, você pode olhar lá na tabuada, achou os resultados, consegue fazer. Aqui você tem que resolver o probleminha, mas essa informação aqui em cima é importante você lembrar, porque ela vai falar de pacotinhos de figurinhas. Então, você vai lembrar que dentro de cada pacotinho tem 6 figurinhas. Então, se eu tenho um pacotinho, eu tenho 6, igual da caixa de barrinha de cereal. Se eu tenho 2 pacotinhos, eu tenho 12. Se eu tenho 3, vai aumentando. E aí ela fala assim, ó, eu ganhei do meu pai 5 pacotes e 2 pacotes da Ayumi. Então, aqui são duas contas, ó. Primeira coisa, a gente tem que descobrir qual é o total de pacotes que ela tem. A Pro, ela ficou com 7, ó. O pai deu 5 e a amiga deu 2. Ótimo. Então, a gente sabe que ela tem 7 pacotes na mão dela. E quantas figurinhas ela tem no total? 7 pacotes vezes o total de figurinha. Da Beca, a mesma coisa. Primeiro você tem que ler aqui, interpretar, saber quantos pacotes ela tem na mão, para depois multiplicar pela quantidade. Eu quero as continhas aqui embaixo, e aí então você descobre quem é que tem mais figurinha e coloca o nome para mim, lembrando que a resposta é com letra maiúscula, porque é nome de pessoa. E aí então a gente chega lá no relembrando. O relembrando é sempre os tópicos que a gente estudou em todo o nosso livro. Então, no primeiro aqui, a gente estudou lá a estratégia de cálculos. Porque, olha só, você vai resolver aqui para mim como que pode se resolver essa conta aqui do Theo. Depois, aqui embaixo, o que é isso? Ó, tá pulando 19, 18, 27. Ah, por é uma sequência. Então, aqui você escreve sequência e resolve a sequência para mim. E esse aqui, o que te lembra? Ah, é uma tabela de multiplicação. Então, aqui você escreve tabela de multiplicação e resolve ela, né? 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 8, 40. E aí resolve. E o último aqui é aquele igual ou diferente. Então, escreve aqui, igual ou diferente. Pro, e aqui nesses quadradinhos, o que eu coloco? O símbolo. Ou de igual ou de diferente. Mas como que eu sei qual que é qual? Tem que resolver a conta, ó. Lembra que eu falei? Quanto que é 4 vezes o 10? Ah, é 40. E 5 vezes o 8? É 40. Então, são contas diferentes, mas resultados iguais? É. Então, tem relação de igualdade. Põe o sinalzinho de igual aqui para mim. Para descobrir a de baixo, você tem que resolver a conta. Se der o resultado igual, mesmo as contas sendo diferentes, sinalzinho de igual, porque tem relação de igualdade. Se as contas são diferentes e der o resultado diferente, sinalzinho de diferente, porque as contas não possuem relatividade, ok? Então, essa é a nossa aula de matemática. Ufa, terminamos esses conteúdos. Então, vê se você ficou com alguma dúvida, que você quer esclarecer, capricho nesses números aí na foto para eu poder enxergar, estuda a tabuada, porque na próxima aula a gente vai começar a falar de divisão. E para a gente falar de divisão, é importante saber a tabuada, tá ok? Então, um beijo, bom estudo e até a próxima aula.